Existe uma batalha silenciosa que acontece nos primeiros minutos após acordares, uma guerra pelo controle da tua mente, dos teus pensamentos, da direção do teu dia. O inimigo sabe que se ele conseguir capturar a tua atenção logo cedo, se conseguir encher a tua mente com ansiedade, comparação, preocupação e distração, ele terá vencido antes mesmo da batalha começar. Por isso, o celular tornou-se uma arma tão eficaz. Parece inofensivo, parece necessário, mas está a roubar os momentos mais preciosos que poderias ter com Deus. Quando o Senhor nos diz em Marcos capítulo 1, versículo 35, que Jesus levantava-se muito cedo, ainda escuro, e ia para um lugar deserto para orar, ele estava a mostrar-nos o segredo de uma vida vitoriosa. Antes de ministrar, antes de curar, antes de ensinar, Jesus buscava o Pai. Se o próprio Filho de Deus precisava deste tempo de comunhão matinal, quanto mais nós. A paz que tanto procuras não está no telemóvel, não está nas redes sociais, não está em saber o que está a acontecer no mundo antes de saberes o que Deus quer dizer-te hoje. A verdadeira paz vem de colocar a tua mente em sintonia com o coração de Deus, de permitir que Ele seja o primeiro a falar contigo, o primeiro a tocar o teu coração, o primeiro a ordenar os teus pensamentos. Vamos orar. Pai amado, nesta manhã vimos até Ti com corações sinceros, reconhecendo que temos permitido que tantas coisas roubem o tempo que deveria ser Teu. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que o celular foi a nossa primeira busca, a nossa primeira consulta, o nosso primeiro refúgio ao acordar. Perdoa-nos por termos dado mais atenção às notificações do que à Tua voz, mais importância às mensagens dos homens do que às Tuas palavras de vida. Hoje decidimos mudar. Hoje escolhemos colocar-te em primeiro lugar. Hoje declaramos que nada nem ninguém terá acesso ao nosso coração antes de Ti. Senhor, acalma agora mesmo cada mente agitada que está a ouvir esta oração. Há tantos pensamentos correndo, tantas preocupações gritando, tanta ansiedade querendo tomar conta. Mas Tu és maior do que tudo isso. A Tua paz excede todo o entendimento humano. Toca agora mesmo cada pessoa que acordou com o coração acelerado, com a mente confusa, com a alma perturbada. Que a Tua presença seja como um manto suave cobrindo cada pensamento, organizando cada ideia, trazendo clareza onde há confusão, trazendo calma onde há tempestade. Senhor, perdoa-nos por termos buscado paz nos lugares errados. Quantas vezes procuramos acalmar a nossa ansiedade vendo vídeos, lendo notícias, distraindo-nos com conteúdos que não edificam, que não trazem vida, que só aumentam a nossa inquietação. Tu disseste em Isaías capítulo 26, versículo 3, que guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti. Ajuda-nos a fixar os nossos pensamentos em Ti logo pela manhã, antes que o mundo tente ditar o tom do nosso dia. Pedimos que quebres agora todo vício, todo hábito prejudicial relacionado ao uso do celular logo ao acordar. Há pessoas que nem conseguem imaginar começar o dia sem olhar o telemóvel, que sentem uma compulsão, uma necessidade, quase uma dependência. Liberta-as, Senhor. Mostra-lhes que há algo muito melhor esperando por elas. A Tua presença, a Tua paz, a Tua direção. Que possamos experimentar a liberdade de acordar e o nosso primeiro pensamento ser: bom dia, Senhor, o que tens para mim hoje? Em vez de, vamos ver o que aconteceu no mundo enquanto eu dormia. Pai, neste momento, oramos especialmente por aqueles que acordam com a mente já cheia de preocupações. Antes mesmo de abrir os olhos completamente, já estão a pensar nas contas por pagar, nos problemas por resolver, nas situações difíceis que enfrentam. Senhor, Tu conheces cada fardo, cada peso, cada ansiedade. E Tu nos convidas, em Mateus capítulo 11, versículo 28, a vir a Ti.
todos os que estamos cansados e sobrecarregados, prometendo que nos darás descanso. Que esta manhã seja o início de uma nova forma de viver, onde entregamos tudo nas tuas mãos antes de tentar carregar qualquer coisa sozinhos. Acalma os pensamentos acelerados, diminui o ritmo da mente que corre desenfreadamente, traz serenidade onde há caos interno. Que cada pessoa sinta fisicamente a tua paz descendo sobre ela agora, como óleo suave, como brisa refrescante, como abraço apertado que diz: está tudo bem, eu estou no controle, eu cuido de ti. Senhor Jesus, ensina-nos a ter domínio próprio sobre a nossa vontade de pegar o celular logo cedo. Mostra-nos que esta pequena decisão tem um impacto enorme no resto do nosso dia. Quando escolhemos buscar-te primeiro, estamos a declarar que tu és a nossa prioridade, que a tua voz é mais importante do que qualquer outra, que a tua paz vale mais do que qualquer informação. Dá-nos força para resistir à tentação, para criar novos hábitos, para estabelecer uma rotina matinal que honre a ti. Que possamos colocar o despertador longe da cama, se for preciso, que possamos deixar o celular em outro cômodo durante a noite, que façamos o que for necessário para garantir que tu sejas o primeiro, sempre o primeiro. Abençoa cada esforço que fizermos nesta direção. Quando falharmos, ajuda-nos a recomeçar sem culpa paralisante, mas com determinação renovada. Tu não nos condenas, tu nos capacitas. Tu não nos julgas, tu nos fortaleces. Pai amado, há tantas pessoas que vivem num estado constante de comparação por causa das redes sociais. Acordam e veem as vidas aparentemente perfeitas dos outros, as conquistas alheias, as alegrias dos demais, e começam o dia sentindo-se inadequadas, insuficientes, para trás na corrida da vida. Senhor, isto não vem de ti. Tu nos criaste únicos, com propósitos específicos, com chamados individuais. Liberta-nos da prisão da comparação. Ajuda-nos a entender que a nossa jornada é única, que o teu tempo para nós é perfeito, que não precisamos competir com ninguém. Quando começamos o dia contigo, em vez de com as redes sociais, tu lembra-nos de quem somos em ti, do nosso valor, da nossa identidade como filhos amados. Que esta verdade seja o alicerce do nosso dia, não as imagens filtradas e as vidas editadas que vemos online. Que possamos olhar para ti e ver o nosso reflexo nos teus olhos. Amados, aceites, suficientes. Senhor, oramos agora pelas notícias que tanto perturbam a nossa paz logo cedo. Vivemos num mundo cheio de tragédias, conflitos, violência, injustiça. E quando enchemos a nossa mente com estas informações, antes de encher o nosso espírito com a tua palavra, começamos o dia pesados, tristes, sem esperança. Não estamos a dizer para ignorar o que acontece no mundo, mas estamos a pedir sabedoria para saber quando e como consumir estas informações. Que possamos primeiro ancorar-nos em ti, na tua soberania, na tua bondade, na certeza de que tu ainda estás no trono, independentemente do caos ao nosso redor. Depois, com a nossa paz estabelecida em ti, podemos enfrentar as notícias do mundo sem sermos destruídos por elas. Ensina-nos este equilíbrio, Senhor. Dá-nos discernimento para saber o que devemos ver, ler, consumir e o que devemos evitar para proteger a nossa paz mental e emocional. Pai Celestial, reconhecemos que o tempo é um dos presentes mais preciosos que nos deste. Cada manhã é uma oportunidade nova, minutos que nunca voltarão, momentos que podemos investir em coisas eternas ou desperdiçar em coisas temporárias. Perdoa-nos por todas as manhãs que desperdiçamos rolando feeds infinitos, vendo conteúdos vazios, perdendo tempo precioso que poderia ter sido usado para estar contigo, para orar, para ler a tua palavra, para buscar a tua face.
Ajuda-nos a valorizar o tempo que nos dás. Que possamos ser bons administradores não apenas do nosso dinheiro, mas também do nosso tempo, especialmente das primeiras horas do dia que definem o tom de tudo o que virá depois. Senhor, quando estamos contigo pela manhã, tu ordenas o nosso dia, tu preparas o nosso caminho, tu guardas os nossos passos. Mas quando começamos o dia sem ti, caminhamos às cegas, tropeçamos facilmente, perdemos o rumo com frequência. Senhor Jesus, oramos especialmente pelos jovens que cresceram numa era digital, que não conhecem uma vida sem celular, sem internet, sem redes sociais. Para muitos deles, pegar o telemóvel ao acordar é tão automático quanto respirar. Mas tu podes quebrar este ciclo, tu podes criar novos padrões, tu podes estabelecer novos hábitos. Toca o coração desta geração, mostra-lhes que há algo infinitamente mais satisfatório do que curtidas, comentários e visualizações. Há intimidade contigo, há propósito real, há paz verdadeira. Que possam descobrir a alegria de começar o dia em oração, de buscar a tua face antes de buscar qualquer outra coisa. Usa-os poderosamente, Senhor. Uma geração que aprende a colocar-te em primeiro lugar desde cedo pode transformar o mundo. Levanta jovens que sejam diferentes, que nadem contra a corrente, que mostrem que é possível viver de outra forma. Pai, sabemos que o celular não é mau em si mesmo. É uma ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal, pode edificar ou destruir, pode conectar ou isolar. O problema não é o aparelho, é o lugar que lhe demos nas nossas vidas, a prioridade que lhe atribuímos, o poder que lhe permitimos ter sobre nós. Ajuda-nos a colocar cada coisa no seu devido lugar. Que o celular seja um servo útil, não um mestre tirano. Que o usemos quando necessário, mas que nunca permita que ele nos use, que nos controle, que dite o ritmo das nossas vidas. Dá-nos sabedoria para estabelecer limites saudáveis, para criar zonas livres de tecnologia, para proteger momentos sagrados que são só teus. Que a primeira hora do dia seja um destes momentos sagrados, um tempo intocável, um espaço protegido onde só tu e nós existimos, sem interrupções, sem distrações, sem invasões do mundo exterior. Senhor, acalma agora mesmo toda a ansiedade relacionada ao medo de perder algo importante se não olharmos o celular imediatamente. Esta sensação de que precisamos estar sempre conectados, sempre disponíveis, sempre informados, é uma prisão moderna. Liberta-nos desta escravidão. Mostra-nos que o mundo não vai acabar se não respondermos uma mensagem imediatamente, que não vamos perder nada de verdadeiramente importante se dedicarmos a primeira hora do dia a Ti. Na verdade, o que realmente perdemos é quando não começamos o dia contigo. Perdemos paz, perdemos direção, perdemos a oportunidade de ouvir a tua voz, perdemos a chance de receber as tuas instruções para o dia. Isto sim seria uma perda irreparável. Tudo o mais pode esperar. As mensagens estarão lá depois da oração. As notícias continuarão existindo. Mas este momento contigo, esta oportunidade de começar o dia da forma certa, não voltará. Pai amado, oramos pelos lares, pelas famílias que estão a ser afetadas pelo uso excessivo do celular. Casais que acordam e, em vez de se cumprimentarem, pegam nos telemóveis. Pais que, em vez de acordar os filhos com carinho, já estão distraídos com o aparelho. Crianças que aprendem desde cedo que o celular é mais importante do que as pessoas. Senhor, restaura a comunicação nas famílias. Que possamos voltar a olhar uns para os outros, a conversar, a partilhar os sonhos da noite, a planear o dia juntos, a orar uns pelos outros antes de sair de casa. Que o primeiro cumprimento da manhã seja para as pessoas que amamos e que vivem conosco, não para desconhecidos nas redes sociais. Abençoa cada família que decidir fazer diferente.
que escolher criar momentos de conexão real em vez de conexão virtual. Que os lares sejam transformados quando as manhãs forem redimidas, quando o tempo for investido no que realmente importa. Senhor Jesus, pedimos que nos ensines a ter uma mente quieta, um espírito sereno, um coração em paz logo pela manhã. Vivemos numa era de ruído constante, de estímulos incessantes, de informação sem fim. Mas Tu nos chamas para a quietude, para o silêncio, para a contemplação. No Salmo 46, versículo 10, Tu dizes: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ensina-nos a aquietar a nossa mente, a silenciar os pensamentos acelerados, a criar espaço interno para ouvir a Tua voz suave. Quando acordamos e imediatamente enchemos a mente com conteúdo externo, não deixamos espaço para Ti. Mas quando acordamos e primeiro buscamos a quietude na Tua presença, Tu podes falar, Tu podes guiar, Tu podes revelar. Que possamos redescobrir o poder do silêncio, da meditação na Tua palavra, da oração contemplativa. Que não tenhamos medo do silêncio, mas que o abraçamos como o espaço onde Tu te revelas de forma mais profunda. Pai Celestial, oramos especialmente por aqueles que sofrem de insônia, que têm dificuldade em dormir e que usam o celular durante a noite, o que piora ainda mais o problema. Senhor, Tu és o Deus que dá sono aos seus amados. Toca os que não conseguem descansar adequadamente, cura os distúrbios do sono, acalma as mentes que não param nem à noite, traz paz aos que reviram na cama, atormentados por preocupações. Ajuda-os a criar hábitos saudáveis, a desligar o celular horas antes de dormir, a preparar o corpo e a mente para o descanso. Que possam terminar o dia em oração, entregando todas as preocupações nas Tuas mãos, confiando que Tu guardas enquanto eles dormem. E que acordem descansados, renovados, prontos para começar o dia contigo, não com o celular. Restaura os padrões de sono, Senhor. Que a nossa relação com a tecnologia não destrua este presente precioso que é o descanso. Senhor, reconhecemos que há uma batalha espiritual envolvida nesta questão. O inimigo sabe que se conseguir roubar os nossos primeiros pensamentos, se conseguir capturar a nossa atenção logo cedo, se conseguir encher a nossa mente com ansiedade e distração, ele terá grande vantagem sobre nós durante o dia. Por isso, ele trabalha para criar vícios, para estabelecer hábitos prejudiciais, para fazer com que pegar o celular seja a nossa primeira ação. Mas nós declaramos hoje que ele não terá mais este poder sobre nós. Em nome de Jesus, quebramos toda cadeia, toda prisão, todo vício relacionado ao uso compulsivo do celular logo pela manhã. Declaramos liberdade, declaramos domínio próprio, declaramos que as nossas manhãs pertencem a Ti, Senhor. Nenhuma força das trevas pode roubar o que dedicamos a Ti. Protege o nosso tempo de oração matinal, guarda os nossos momentos de devoção, estabelece uma cerca de proteção ao redor deste tempo sagrado. Pai amado, ensina-nos a começar o dia com gratidão, em vez de ganância por informação. Quando acordamos e pegamos o celular, estamos a dizer: o que há de novo? O que estou a perder? O que aconteceu? Mas quando acordamos e buscamos a Ti, dizemos: obrigado por mais um dia, obrigado pela vida, obrigado pelas bênçãos que nem sei que recebi enquanto dormia. Esta mudança de perspectiva transforma tudo. Um coração grato é um coração em paz. Uma mente focada nas bênçãos não tem espaço para a ansiedade. Ajuda-nos a cultivar esta atitude de gratidão logo ao acordar. Que o nosso primeiro pensamento seja de agradecimento, que as nossas primeiras palavras sejam de louvor, que a nossa primeira ação seja dobrar os joelhos em reconhecimento de que tudo vem de Ti. Senhor, Tu nos deste mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma chance de viver para a Tua glória. Isto é motivo suficiente para começar o dia em adoração.
não em distração. Senhor Jesus, pedimos que nos dês visão de longo prazo. Ajuda-nos a ver que esta decisão de não pegar o celular antes de orar não é apenas sobre uma manhã, é sobre construir uma vida, é sobre estabelecer fundamentos sólidos, é sobre criar um legado. Se durante um ano inteiro começarmos cada dia contigo, imagine a transformação que acontecerá nas nossas vidas. Imagine a intimidade que desenvolveremos contigo. Imagine a paz que se estabelecerá nas nossas mentes. Imagine a sabedoria que receberemos. Imagine as decisões certas que tomaremos porque ouvimos a tua voz. Um dia pode não parecer muito, mas 365 dias de buscar-te primeiro criam uma vida completamente diferente. Dá-nos perseverança, Senhor. Nos dias em que for difícil, nos momentos em que a tentação for forte, nos períodos em que quisermos desistir, lembra-nos do porquê começamos, mostra-nos o destino para onde este caminho nos leva, fortalece-nos para continuar. Pai Celestial, oramos pelos pastores, líderes e mestres que também lutam com esta questão. Eles ensinam outros sobre buscar a Deus, mas também enfrentam as mesmas tentações, as mesmas distrações, as mesmas batalhas. Fortalece-os, Senhor, que sejam exemplos não apenas no púlpito, mas também na privacidade dos seus quartos pela manhã. Que a sua vida de oração seja real, profunda, consistente, e que desta intimidade contigo flua ministério poderoso, palavra ungida, direção clara. Senhor, levanta uma geração de líderes que conhecem a tua voz porque passam tempo contigo, que têm autoridade espiritual porque vivem vidas de oração, que podem guiar outros porque primeiro se deixaram guiar por ti. Abençoa cada pessoa em posição de liderança que está a ouvir esta oração. Renova o seu compromisso de buscar-te primeiro, de colocar-te acima de tudo, de nunca permitir que o ministério substitua a intimidade contigo. Senhor, finalmente oramos para que esta mensagem não seja apenas mais uma inspiração passageira, mas o início de uma verdadeira transformação. Que cada pessoa que ouviu esta oração tome uma decisão hoje, faça um compromisso real, estabeleça um plano concreto. Talvez seja colocar o celular longe da cama. Talvez seja definir um alarme que diz tempo com Deus, em vez de pegar o telemóvel automaticamente. Talvez seja preparar um cantinho de oração, onde possam ir logo ao acordar. Seja qual for o passo prático que precisam dar, ajuda-os a dá-lo, Senhor. E depois, dia após dia, fortalece-os para manter este compromisso, que vejam os frutos rapidamente. Mais paz, mais clareza, mais alegria, mais propósito. Que estes frutos sejam o combustível que os mantém firmes neste novo caminho. Obrigado, Senhor, porque tu honras cada esforço sincero de buscar-te, porque tu te deixas encontrar por aqueles que te procuram de todo o coração. Pai amado, continuamos nesta oração pedindo que derrames o teu Espírito Santo sobre cada pessoa que está a ouvir estas palavras. Que o teu Espírito traga convicção onde há resistência, que traga força onde há fraqueza, que traga determinação onde há dúvida. Senhor, sabemos que não podemos fazer isto com as nossas próprias forças. Precisamos da tua graça capacitadora, do teu poder que nos sustenta, da tua presença que nos motiva. Enche-nos agora mesmo com o teu Espírito. Que ele seja como fogo queimando todo desejo errado, como água lavando toda impureza, como vento soprando nova vida em áreas mortas. Espírito Santo, tu és o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso guia. Ensina-nos a depender de ti, não apenas nas grandes decisões da vida, mas também nas pequenas escolhas do dia a dia, como esta escolha de não pegar o celular antes de orar. Mostra-nos que são estas pequenas obediências que constroem um caráter forte, uma fé sólida, uma vida que honra a Deus.
Senhor Jesus, pedimos que cures as feridas emocionais que muitas vezes fazem com que as pessoas busquem conforto nos lugares errados. Há quem pega o celular logo cedo porque está a fugir de si mesmo, porque tem medo de ficar a sós com os próprios pensamentos, porque a solidão dói e a distração alivia temporariamente. Mas tu és o verdadeiro consolador, o verdadeiro curador, o verdadeiro companheiro. Toca os corações solitários, os espíritos feridos, as almas magoadas, que possam encontrar em ti o que procuram nos dispositivos: aceitação, valor, propósito, conexão. Senhor, tu enches o vazio que nada mais pode encher. Tu satisfazes a sede que nada mais pode saciar. Quando começamos o dia contigo, tu lembra-nos de que não estamos sozinhos, de que somos amados, de que temos valor infinito aos teus olhos. Esta verdade, quando enraizada no nosso coração logo pela manhã, muda tudo. Não precisamos procurar validação nas redes sociais quando já temos a tua aprovação. Senhor, oramos especialmente pelos que trabalham com redes sociais, pelos que precisam usar o celular profissionalmente, pelos que têm negócios online. Para eles, a linha entre uso necessário e uso excessivo é ainda mais difícil de traçar. Mas tu podes ensinar-lhes o equilíbrio. Ajuda-os a estabelecer limites claros entre o tempo de trabalho e o tempo pessoal, entre o uso profissional e o uso compulsivo. Que possam usar a tecnologia sem serem usados por ela, que possam trabalhar com redes sociais sem perder a sua paz mental, que possam estar online sem estar ausentes da tua presença. Mostra-lhes estratégias práticas. Talvez ter um celular para trabalho e outro pessoal, talvez estabelecer horários específicos para verificar as redes, talvez ter aplicações que limitam o tempo de uso. Seja qual for a solução, revela-a, Senhor. E, acima de tudo, ajuda-os a manter sagrado o tempo da manhã contigo, não importa quão ocupado seja o seu dia. Pai amado, pedimos que abençoes os relacionamentos que serão restaurados quando as pessoas deixarem de dar mais atenção ao celular do que as pessoas à sua volta. Quantos casamentos estão a sofrer porque os cônjuges acordam e pegam no telemóvel em vez de se cumprimentarem com carinho? Quantas crianças sentem-se rejeitadas porque os pais estão sempre distraídos com o aparelho? Quantas amizades esfriaram porque já não há conversas reais, apenas mensagens rápidas? Senhor, restaura a arte da comunicação face a face, do olho no olho, da presença genuína. Quando começamos o dia contigo e não com o celular, estamos mais presentes para as pessoas que amamos. Temos mais paciência, mais atenção, mais amor para dar porque fomos primeiro enchidos por ti. Que os lares sejam transformados, que as famílias sejam fortalecidas, que os relacionamentos sejam curados à medida que as prioridades matinais forem reordenadas. Senhor Jesus, oramos pelos adolescentes que crescem pensando que a vida é o que vem nas redes sociais. Eles acordam e a primeira coisa que fazem é verificar quantas curtidas receberam, quantos seguidores ganharam, o que os amigos postaram. A autoestima deles está a ser construída sobre fundamentos frágeis. A aprovação online, a popularidade digital, a aparência perfeita. Senhor, resgata esta geração. Mostra-lhes que o seu valor não está no número de curtidas, mas no fato de serem criados à tua imagem. Que a sua identidade não é definida pelos comentários dos outros, mas pela tua palavra que diz que são amados, escolhidos, preciosos. Levanta pais sábios que ensinem os filhos desde cedo a começar o dia contigo, que estabeleçam regras saudáveis sobre o uso do celular, que sejam exemplos de uma vida equilibrada. E toca diretamente o coração dos jovens, que possam experimentar a alegria de acordar e buscar-te primeiro, de construir a sua vida sobre a rocha que és tu. Pai Celestial,
pedimos sabedoria para discernir o que é urgente e o que é importante. O celular cria uma falsa sensação de urgência. Toda notificação parece importante, toda mensagem parece que precisa de resposta imediata, toda atualização parece que não pode esperar. Mas a verdade é que muito pouco é realmente urgente. O que é verdadeiramente importante é a nossa relação contigo, é a nossa saúde espiritual, é o nosso crescimento em santidade. Isto sim não pode esperar. Cada dia que passa sem buscar-te, primeiro é um dia perdido em termos eternos. Ajuda-nos a distinguir entre o barulho e a verdade, entre a distração e o propósito, entre o temporário e o eterno. Que possamos dizer não ao urgente para dizer sim ao importante. Que possamos resistir à pressão de estar sempre disponível para todos, para garantir que estamos sempre disponíveis para ti. Senhor, tu mereces o primeiro lugar, não as sobras do nosso tempo. Senhor, oramos pelos que sentem culpa, porque já tentaram mudar este hábito antes e falharam. Já prometeram a si mesmos que não pegariam o celular logo cedo, mas no dia seguinte esqueceram ou não resistiram à tentação. Esta culpa pode ser paralisante, pode fazer com que desistam de tentar novamente. Mas tu não nos condenas, tu nos capacitas. Tu não desistes de nós quando falhamos, tu nos levantas e nos dás outra oportunidade. Senhor, liberta todos da culpa improdutiva. Que entendam que cada dia é uma nova chance, que cada manhã é um recomeço, que tu és o Deus das novas oportunidades. Não importa quantas vezes falharam no passado, hoje podem começar de novo. E desta vez, com a tua ajuda, com a tua graça, com o teu poder, será diferente. Fortalece-os, Senhor. Que não desanimem nos dias difíceis, que celebrem as pequenas vitórias, que perseverem até que este novo hábito se torne natural. Pai amado, pedimos que nos ensines a redimir o tempo. O apóstolo Paulo nos exorta em Efésios capítulo 5, versículo 16, a remir o tempo, porque os dias são maus. Cada minuto é precioso, cada hora é um presente, cada dia é uma oportunidade que não voltará. Quando desperdiçamos as manhãs em distrações vazias, estamos a perder tempo que nunca recuperaremos. Mas quando investimos as manhãs em buscar-te, estamos a fazer o melhor uso possível do tempo que nos deste. Senhor, ajuda-nos a ser bons mordomos, não apenas dos nossos recursos financeiros, mas também do nosso tempo. Que possamos prestar contas de como usamos cada dia, especialmente as primeiras horas que definem tudo o mais. Mostra-nos quanto tempo temos perdido com o celular logo cedo e quanto mais poderíamos ter crescido espiritualmente se tivéssemos investido esse tempo contigo. Que esta consciência não nos traga culpa, mas motivação para mudar. Senhor Jesus, oramos pelos missionários, evangelistas e obreiros que estão em lugares difíceis, que enfrentam perseguição, que arriscam as suas vidas pelo Evangelho. Para muitos deles, o celular é a única forma de manter contato com a família, de receber apoio, de sentir que não estão sozinhos, mas mesmo assim que possam guardar o tempo da manhã para ti. Que não permitam que nem mesmo o trabalho do reino roube a intimidade contigo. Fortalece-os, Senhor. Protege-os em terras perigosas. Supre todas as suas necessidades. E dá-lhes graça para manter uma vida devocional forte, apesar de todas as pressões e demandas. Que sejam exemplos para nós de como é possível viver uma vida consagrada, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Abençoa cada obreiro que está a ouvir esta oração. Renova o seu primeiro amor. Reabre as fontes da sua paixão por ti. Restaura a alegria da sua salvação. Pai Celestial, pedimos que nos deis uma visão maior do que está em jogo. Isto não é apenas sobre um hábito, é sobre uma vida. Não é apenas sobre uma manhã, é sobre um destino. A forma como começamos cada dia determina a direção das nossas vidas.
Se começamos com Deus, caminhamos na luz. Se começamos com distrações, tropeçamos nas trevas. Senhor, abre os nossos olhos para ver a importância desta decisão. Ajuda-nos a entender que o inimigo luta tanto para roubar as nossas manhãs, porque ele sabe que, se conseguir fazer isso, terá vantagem sobre nós o dia inteiro. Mas quando te buscamos primeiro, tu estabeleces um escudo ao nosso redor, tu ordenas os nossos passos, tu guardas os nossos caminhos. A batalha pelas manhãs é uma batalha pela nossa vida inteira, e nós escolhemos, hoje e todos os dias, colocar-te em primeiro lugar. Não por legalismo, não por obrigação, mas por amor, por reverência, por reconhecimento de que tu mereces a nossa prioridade. Senhor, oramos especialmente por aqueles que estão a ouvir esta oração e sentem o teu Espírito tocando o coração agora mesmo. Há uma inquietação santa, um desejo de mudança, uma convicção de que precisam fazer diferente. Não deixe este momento passar, Senhor. Que tomem uma decisão agora, que façam um compromisso real, que deem o primeiro passo prático. Talvez seja apagar as aplicações de redes sociais do telemóvel e só acessá-las pelo computador, reduzindo a tentação de verificar logo ao acordar. Talvez seja pedir a um amigo ou familiar para ser parceiro de prestação de contas. Talvez seja escrever um lembrete e colocá-lo junto ao celular. Deus primeiro. Seja qual for o passo que precisam dar, ajuda-os a dá-lo agora, não amanhã, não na próxima semana, mas agora. O inimigo sempre dirá, depois, mas o teu Espírito diz, agora é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da mudança, da transformação, do novo começo. Pai amado, pedimos que abençoes cada ambiente onde as pessoas passam as suas manhãs. Se é um quarto pequeno, que se torne um santuário. Se é um espaço partilhado, que encontrem um cantinho para estar contigo. Se as circunstâncias são difíceis e não têm privacidade, que possam buscar-te no coração, em oração silenciosa, em adoração interior. Tu não precisas de catedrais grandiosas. Tu habitas no coração contrito e humilde. Onde quer que alguém te busque sinceramente, ali tu te manifestas. Senhor, santifica os espaços matinais. Que os quartos se tornem lugares de encontro contigo. Que as casas sejam enchidas com a fragrância da oração logo cedo. Que as famílias criem o hábito de começar o dia juntas em devoção. Abençoa cada lar que decidir fazer diferente, que escolher colocar-te no centro, que estabelecer a oração matinal como prioridade. Que estas casas sejam faróis de luz num mundo escuro, exemplos de como uma vida centrada em ti é diferente. Senhor Jesus, oramos pelos que trabalham em turnos noturnos, pelos que têm horários irregulares, pelos que não têm uma manhã tradicional. Mostra-lhes como adaptar este princípio às suas circunstâncias. O importante não é a hora do relógio, mas a prioridade do coração. Seja quando acordarem, seja qual for o horário, que a primeira coisa seja buscar-te. Se acordam à tarde, que te busquem antes de pegar o celular. Se acordam à noite, que o primeiro pensamento seja para ti. Tu não estás limitado pelos nossos horários. Tu estás sempre disponível, sempre presente, sempre pronto para nos encontrar. Abençoa cada pessoa com horários não convencionais. Que não usem isso como desculpa para não ter uma vida devocional, mas que encontrem formas criativas de manter a intimidade contigo. Dá-lhes disciplina, dá-lhes determinação, dá-lhes graça para buscar-te, independentemente das circunstâncias. Porque no final, não se trata de quando, mas de se vamos ou não fazer de ti a nossa prioridade. Pai Celestial, pedimos que nos dês testemunhos poderosos de vidas transformadas por esta simples mudança de hábito. Que possamos ouvir histórias de pessoas que começaram a buscar-te primeiro e viram os seus casamentos serem restaurados,
as suas finanças serem abençoadas, a sua saúde ser curada, os seus ministérios serem multiplicados. Não porque existe magia em não pegar o celular, mas porque quando te colocamos em primeiro lugar, tu colocas todas as outras coisas nos seus devidos lugares. Tu disseste em Mateus, capítulo 6, versículo 33, para buscarmos primeiro o teu reino e a tua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Senhor, que vejamos esta promessa cumprida nas nossas vidas, que os testemunhos sejam tantos e tão poderosos que inspirem outros a fazer o mesmo. Que se crie um movimento de pessoas que decidem começar o dia contigo, que formem uma comunidade de madrugadores espirituais, de guerreiros de oração matinal, de adoradores do amanhecer. Senhor, oramos pelos escritores, criadores de conteúdo e influenciadores digitais cristãos, que usem as suas plataformas para encorajar outros a buscar-te primeiro. Que partilhem as suas próprias lutas e vitórias nesta área, que sejam transparentes sobre a dificuldade, mas também sobre as bênçãos de fazer diferente. Usa-os, Senhor, para espalhar esta mensagem, que criem conteúdos que inspirem, que desafiem, que motivem outros a mudar, mas que eles mesmos vivam o que pregam, que não sejam apenas vozes nas redes sociais, mas exemplos na vida real. Abençoa cada pessoa que usa a tecnologia para avançar o teu reino, que não sejam consumidos pela mesma ferramenta que usam para ministrar, que mantenham o equilíbrio, que guardem a sua própria vida espiritual, que nunca permitam que o ministério online substitua a intimidade pessoal contigo. Protege-os das armadilhas do mundo digital, da busca por visualizações, da dependência de curtidas, da pressão de sempre produzir conteúdo novo. Pai amado, pedimos que derrames unção especial sobre cada pessoa que decidir começar amanhã de forma diferente. Que quando o despertador tocar, o teu espírito também desperte o espírito deles. Que haja um desejo sobrenatural de buscar-te, uma fome santa pela tua presença, uma sede genuína da tua palavra. Que não seja apenas força de vontade humana, mas poder divino capacitando-os. Senhor, tu sabes que sozinhos não conseguimos, que a carne é fraca, que as tentações são fortes. Por isso pedimos a tua graça, o teu poder, a tua ajuda. Unge as manhãs, santifica os primeiros momentos de cada dia, estabelece um padrão novo que glorifique o teu nome. E que quando olharem para trás daqui a 1 ano, possam ver claramente como as suas vidas foram transformadas por esta decisão simples mas poderosa de colocar-te em primeiro lugar todas as manhãs. Que os frutos sejam inegáveis, que a diferença seja óbvia, que todos ao redor possam ver que algo mudou. Pai Celestial, enquanto nos aproximamos do final desta oração, queremos declarar com toda a nossa força que Tu és digno de toda a nossa atenção, de todo o nosso tempo, de toda a nossa devoção. Não há nada nem ninguém que mereça o primeiro lugar nas nossas vidas, senão Tu. Nenhuma notificação é mais importante do que a Tua voz. Nenhuma mensagem é mais urgente do que a Tua palavra. Nenhum conteúdo é mais valioso do que a Tua presença. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes que invertemos estas prioridades, que demos aos ídolos digitais o lugar que pertence somente a Ti. Hoje declaramos que isto acaba, que estamos a traçar uma linha na areia, que estamos a tomar uma posição firme. As nossas manhãs pertencem a Ti. O nosso primeiro pensamento será para Ti. A nossa primeira palavra será de oração. A nossa primeira ação será buscar a Tua face. Isto não é legalismo, é amor. Não é obrigação, é privilégio. Não é sacrifício, é sabedoria. Porque sabemos que quando Te colocamos primeiro, tudo o mais encontra o seu lugar correto. Senhor, pedimos agora que protejas esta decisão que estamos a tomar. Sabemos que o inimigo não ficará feliz,
que haverá resistência, que as próximas manhãs poderão ser batalhas, mas confiamos que Tu és maior do que qualquer oposição. Coloca anjos ao redor de cada pessoa que está a fazer este compromisso. Guarda-os das tentações, fortalece-os nas fraquezas, lembra-os nos momentos de esquecimento. Que haja parceiros de oração que se encorajem mutuamente, que haja comunidade de apoio, que haja prestação de contas saudável. Senhor, ninguém consegue vencer sozinho. Precisamos uns dos outros. Precisamos do corpo de Cristo funcionando em unidade. Levanta comunidades de pessoas comprometidas com buscar-te primeiro. Que se encorajem nos dias difíceis, que celebrem juntos as vitórias, que orem uns pelos outros quando a luta for intensa. E, acima de tudo, que a Tua presença seja tão real, tão poderosa, tão maravilhosa nos momentos de oração matinal, que ninguém queira trocar isso por nada. Pai amado, oramos especialmente pelos próximos 30 dias. Os especialistas dizem que leva cerca de 1 mês para formar um novo hábito. Pedimos a Tua graça especial para este período de transição. Que cada manhã seja mais fácil do que a anterior. Que cada dia de vitória fortaleça para o próximo. Que cada experiência da Tua presença crie mais fome por Ti. Nos primeiros dias, quando a novidade ainda estiver presente, sustenta-os. Na segunda semana, quando a empolgação diminuir, fortalece-os. Na terceira semana, quando as desculpas começarem a aparecer, motiva-os. E na quarta semana, quando o hábito estiver quase formado, leva-os até o fim. Depois dos 30 dias, que já seja tão natural buscar-te primeiro, que nem consigam imaginar começar o dia de outra forma. Que o celular perca o poder que tinha sobre eles, que a compulsão seja quebrada, que a liberdade seja estabelecida. E que esta vitória nas manhãs se espalhe para outras áreas da vida. Senhor Jesus, pedimos que uses esta mudança de hábito para trazer cura emocional profunda. Há pessoas que carregam feridas antigas, traumas não resolvidos, dores escondidas. E muitas vezes usam o celular como forma de escape, de distração, de anestesia temporária para a dor. Mas Tu és o verdadeiro curador, o único que pode tocar nas feridas mais profundas e trazer restauração completa. Quando começarem a buscar-te primeiro, quando criarem espaço para estar contigo em quietude, Tu poderás fazer a obra de cura que precisa ser feita. Toca nas memórias dolorosas, nas experiências traumáticas, nas cicatrizes emocionais. Traz libertação onde há prisão, traz paz onde há tormento, traz alegria onde há tristeza. Que as manhãs em oração se tornem sessões de terapia divina, momentos de cura sobrenatural, encontros transformadores que mudam não apenas o dia, mas a vida inteira. Senhor, Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Manifesta este aspecto do Teu caráter na vida de cada pessoa. Pai Celestial, oramos pelos que têm filhos pequenos e acham que não têm tempo para a oração matinal, porque as crianças acordam cedo e precisam de atenção imediata. Mostra-lhes estratégias criativas, Senhor. Talvez acordar 15 minutos antes das crianças. Talvez incluir os filhos na oração matinal, ensinando-os desde pequenos a buscar-te. Talvez encontrar momentos de oração ao longo do dia quando não é possível pela manhã. Mas que não desistam, que não usem as circunstâncias como desculpa para negligenciar a vida devocional. Tu entendes as estações da vida, tu sabes que há períodos mais difíceis do que outros. Mas sempre há uma forma, sempre há um caminho, sempre é possível buscar-te se realmente queremos. Dá criatividade aos pais, dá sabedoria às mães, dá graça a todos que cuidam de crianças pequenas e abençoa os filhos que crescerão, vendo os pais priorizarem a oração, que aprenderão desde cedo que Deus vem primeiro. Que herança preciosa estão a deixar.
Senhor, pedimos que abençoes financeiramente cada pessoa que decidir buscar-te primeiro. Não porque estamos a fazer um negócio contigo, não porque queremos comprar as tuas bênçãos, mas porque tu prometeste que quando buscamos primeiro o teu reino, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Senhor, há pessoas com dificuldades financeiras sérias, com dívidas pesadas, com necessidades urgentes. Toca as suas finanças, Senhor. Abre portas de provisão, cria oportunidades de trabalho, multiplica os recursos, ensina a gerir bem o que tem. Que vejam claramente que quando te colocam primeiro, tu cuidas de tudo o mais. Não estamos a pregar evangelho da prosperidade, estamos a declarar a tua fidelidade. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. E quando te buscamos primeiro, quando te honramos com as nossas prioridades, tu honras os que te honram. Derrama bênçãos financeiras, Senhor, não para que acumulem riquezas, mas para que tenham o suficiente para viver dignamente e ainda sobrar para abençoar outros. Pai amado, oramos pelos que lutam contra vícios mais sérios que vão além do celular. Vícios em pornografia, em jogos de azar, em substâncias, em comportamentos destrutivos. Senhor, muitas vezes estes vícios estão conectados ao uso do celular, às coisas que acessam online, aos lugares que visitam digitalmente. Quando mudarem o hábito matinal, quando começarem o dia contigo em vez de com o celular, tu poderás começar a quebrar estas cadeias mais profundas. Liberta os cativos, Senhor. Quebra toda prisão, toda escravidão, todo vício. O teu poder é maior do que qualquer dependência. O teu amor é mais forte do que qualquer cadeia. Toca os que estão presos, os que tentaram libertar-se sozinhos e não conseguiram, os que já perderam a esperança de algum dia serem livres. Mostra-lhes que há esperança, que há caminho, que há libertação. E que tudo começa com pequenos passos de obediência, como este de não pegar o celular antes de orar. Senhor Jesus, pedimos que uses esta mensagem para começar um avivamento de oração matinal, que se espalhe de pessoa para pessoa, de família para família, de igreja para igreja, de cidade para cidade, que milhares, milhões de pessoas decidam começar o dia contigo. Imagina, Senhor, o impacto que isto teria no mundo. Imagina a diferença que faria se o teu povo realmente te buscasse primeiro todas as manhãs. As famílias seriam transformadas, as igrejas seriam fortalecidas, as comunidades seriam impactadas, as nações seriam mudadas. Tudo começa com uma decisão pessoal, com um compromisso individual, com uma escolha diária. Mas quando muitos fazem esta mesma escolha, o efeito é multiplicado exponencialmente. Usa-nos, Senhor, para espalhar esta mensagem. Que cada pessoa que ouviu esta oração partilhe com alguém. Que os testemunhos de vidas transformadas inspirem outros. Que se crie um movimento, uma onda, um avivamento de buscar a tua face logo cedo. Pai Celestial, oramos pelos idosos que talvez não usem tanto o celular, mas têm outras distrações matinais. Talvez seja a televisão, talvez seja o jornal, talvez sejam apenas os hábitos de uma vida inteira. Senhor, nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para começar de novo, nunca é tarde para estabelecer novos padrões. Toca o coração dos mais velhos. Mostra-lhes que ainda há muito que tu queres fazer nas suas vidas, ainda há propósito, ainda há chamado, que possam ser exemplos para as gerações mais novas de como é uma vida dedicada a ti, que a sabedoria dos anos se una com a paixão renovada por ti. Abençoa cada pessoa idosa que está a ouvir esta oração. Renova as suas forças como as da águia. Que ainda deem fruto na velhice, que ainda estejam cheios de seiva e verdor, e que os seus últimos anos sejam os mais doces, os mais íntimos, os mais poderosos em termos de vida de oração e comunhão contigo. Senhor,
pedimos que nos dês perseverança para os dias em que não sentirmos nada. Haverá manhãs em que a oração parecerá seca, em que não sentiremos a tua presença de forma tangível, em que parecerá que estamos a falar sozinhos. Nestes dias, ajuda-nos a continuar por fé, não por sentimento. A nossa decisão de buscar-te primeiro não pode depender das nossas emoções, porque as emoções são instáveis, mudam como o vento. Mas o nosso compromisso contigo deve ser firme, inabalável, constante. Ensina-nos a orar, mesmo quando não sentimos vontade, a buscar-te mesmo quando parece que não estás lá, a perseverar, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Porque sabemos que tu sempre estás presente, sempre nos ouves, sempre respondes, mesmo quando não percebemos. A fé não se baseia no que sentimos, mas no que sabemos ser verdade sobre ti. E a verdade é que tu és fiel, tu és constante, tu nunca nos abandonas. Pai amado, oramos pelos que vivem sozinhos e acham difícil manter disciplina sem alguém que os responsabilize. Senhor, tu vês em secreto e recompensas em público. Mesmo quando ninguém mais está a ver, tu vês. Mesmo quando ninguém mais sabe se oraram ou não, tu sabes. Que isto seja motivação suficiente. Não fazemos isto para impressionar outros. Não oramos para que as pessoas nos vejam como espirituais. Fazemos isto por amor a ti, por necessidade de ti, por desejo de intimidade contigo. Senhor, sê o companheiro dos solitários, enche a solidão com a tua presença. Que os que vivem sozinhos descubram que nunca estão realmente sozinhos, porque tu estás sempre com eles. E que as manhãs em oração se tornem os momentos mais preciosos do dia, os encontros mais esperados, as conversas mais significativas. Tu és amigo mais chegado do que um irmão. Tu és o companheiro fiel que nunca falha, que nunca decepciona, que nunca abandona. Senhor Jesus, pedimos que nos ensines a orar com poder, não apenas com palavras. Que as nossas orações matinais não sejam apenas repetição de frases bonitas, mas comunicação real contigo. Que haja diálogo, não monólogo. Que possamos ouvir a tua voz, não apenas falar. Que haja intimidade, não apenas ritual. Senhor, queremos conhecer-te verdadeiramente, não apenas saber sobre ti. Queremos experimentar a tua presença, não apenas falar sobre ela. Queremos ser transformados pelo tempo contigo, não apenas cumprir uma obrigação religiosa. Ensina-nos a orar como Jesus orava, com fervor, com fé, com expectativa. Ensina-nos a interceder como o Espírito Santo intercede, com gemidos inexprimíveis, com compaixão profunda. Ensina-nos a adorar como os anjos adoram, com reverência, com alegria, com abandono total. Que as nossas manhãs em oração sejam poderosas, transformadoras, sobrenaturais. Pai Celestial, oramos pelos que têm problemas de saúde que dificultam acordar cedo ou manter uma rotina regular. Senhor, tu conheces cada limitação, cada dor, cada dificuldade. Não estamos a pedir que todos acordem às 5 da manhã. Não estamos a estabelecer regras legalistas. Estamos a pedir que cada pessoa, dentro das suas possibilidades, faça de ti a prioridade. Se alguém só consegue acordar tarde por causa de uma condição de saúde, que mesmo assim te busque primeiro ao acordar, seja que horas forem. Se alguém tem dor crônica que dificulta concentrar-se, que mesmo assim ofereça a ti os primeiros pensamentos, mesmo que seja uma oração curta. Tu não medes a quantidade, tu vês o coração. Tu não exiges o impossível, tu aceitas o que podemos dar. Mas o que pedimos é que seja o melhor que podemos dar, o primeiro que temos para oferecer, a prioridade das nossas vidas. Cura os doentes, Senhor.
Restaura a saúde, alivia a dor, fortalece os corpos fracos. Senhor, pedimos que abençoes cada pessoa com revelação fresca da Tua palavra durante as manhãs em oração. Que quando abrirem a Bíblia, Tu fales diretamente ao coração deles, que os versículos saltem da página, que as histórias ganhem vida, que as promessas se tornem pessoais. Que não seja apenas leitura, mas encontro. Que não seja apenas estudo, mas revelação. Abre os olhos espirituais para ver verdades profundas. Abre os ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz nas Escrituras. Que a Tua palavra seja lâmpada para os pés e luz para o caminho de cada um. Que traga direção para as decisões do dia, sabedoria para os desafios, conforto para as dores, força para as batalhas. Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz. Que cada manhã seja marcada por um encontro poderoso com ela. E que ao longo do dia, nos momentos de necessidade, o Espírito Santo traga à memória exatamente o versículo, a promessa, a verdade que precisam naquele momento. Pai amado, oramos pelos que têm medo de falhar, que nem querem começar porque acham que não vão conseguir manter o compromisso. Senhor, liberta-os do perfeccionismo paralisante. Não precisamos fazer tudo perfeitamente, só precisamos começar. Não precisamos nunca falhar, só precisamos continuar tentando. Tu não esperas perfeição, tu valorizas o progresso. Cada pequeno passo na direção certa é uma vitória. Cada manhã que conseguirem buscar-te primeiro é motivo de celebração. E quando falharem, porque haverá dias em que falharão, que se levantem e tentem novamente no dia seguinte. A vida cristã não é sobre nunca cair, é sobre sempre levantar. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser persistente. Não é sobre nunca errar, é sobre nunca desistir. Senhor, dá coragem aos medrosos, dá confiança aos inseguros, dá determinação aos hesitantes. Que deem o primeiro passo hoje, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem saber se conseguirão. Porque Tu estarás com eles, Tu os sustentarás, Tu os capacitarás. Senhor Jesus, pedimos que esta mudança de hábito tenha um efeito dominó nas vidas das pessoas. Quando começarem a buscar-te primeiro, outras áreas começarão a se alinhar também. Talvez comecem a comer melhor, porque estão mais conscientes de cuidar do templo do Espírito Santo. Talvez comecem a exercitar-se, porque têm mais energia e disposição. Talvez melhorem os relacionamentos, porque estão mais pacientes e amorosos. Talvez sejam mais produtivos no trabalho, porque começaram o dia com foco e propósito. Uma mudança positiva leva a outra, uma vitória prepara o caminho para a próxima. Senhor, que este seja o início de uma transformação completa de vida. Não apenas nas manhãs, mas em todas as áreas. Que vejam claramente que quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo mais melhora. Não porque somos perfeitos, mas porque Tu és fiel. Não porque merecemos, mas porque Tu és bom. Abençoa cada área da vida de cada pessoa que está a fazer este compromisso. Pai Celestial, enquanto nos preparamos para encerrar esta oração, queremos declarar que confiamos em Ti completamente. Confiamos que Tu honrarás cada esforço sincero de buscar-te. Confiamos que Tu te deixarás encontrar por aqueles que te procuram de todo o coração. Confiamos que as nossas vidas serão diferentes, melhores, mais cheias de Ti, quando fizermos esta simples, mas poderosa mudança de começar cada dia contigo. Senhor, não sabemos o que o futuro reserva, não sabemos que desafios virão, não sabemos que tempestades enfrentaremos. Mas sabemos que se começarmos cada dia na Tua presença, se buscarmos primeiro o Teu reino, se colocarmos a nossa mão na Tua, poderemos enfrentar qualquer coisa. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Tu
És a nossa paz no meio da tempestade, a nossa luz na escuridão, a nossa esperança quando tudo parece perdido. E quando te buscamos primeiro, estamos a declarar que confiamos em ti acima de tudo e de todos. Senhor, abençoa cada pessoa que chegou até o final desta oração. Que não tenha sido em vão, que algo tenha mudado no coração de cada um, que haja convicção, que haja determinação, que haja compromisso real. Amanhã de manhã, quando o despertador tocar, que se lembrem desta oração. Que ouçam a tua voz dizendo: vem, passa tempo comigo antes de fazer qualquer outra coisa. E que tenham força para obedecer, para resistir à tentação do celular, para escolher-te primeiro. Senhor, vai com cada um agora, guarda-os ao longo do dia, prepara o coração deles para amanhã. E que amanhã seja o primeiro dia de uma nova forma de viver, de uma nova prioridade, de um novo padrão de buscar-te acima de tudo. Selamos esta oração com o teu precioso sangue, Jesus. Que tudo o que foi dito aqui seja estabelecido nos céus e manifestado na terra. Que a tua vontade seja feita nas vidas de cada pessoa, assim na terra como é no céu. Pai amado, encerramos esta oração com corações gratos. Obrigado por nos ouvires. Obrigado por te importares com cada detalhe das nossas vidas, até mesmo com os nossos hábitos matinais. Obrigado por seres um Deus que deseja intimidade conosco, que quer passar tempo conosco, que se alegra quando o buscamos. Obrigado por nunca desistires de nós, mesmo quando falhamos repetidamente. Obrigado pela tua paciência infinita, pela tua misericórdia renovada a cada manhã, pela tua graça que nos capacita a fazer o que não conseguimos fazer sozinhos. Senhor, que as nossas vidas sejam um testemunho do teu poder transformador. Que outros vejam a diferença em nós e perguntem qual é o segredo. E que possamos responder com alegria: comecei a buscar a Deus primeiro todas as manhãs e Ele mudou tudo. A ti seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor, hoje e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Obrigado por ter permanecido conosco nesta poderosa oração matinal. Se esta mensagem tocou o teu coração, não guarde só para ti. Partilha com alguém que precisa ouvir isto hoje. Alguém que está a lutar com ansiedade, alguém que começa todos os dias de forma errada, alguém que precisa redescobrir a paz que vem de colocar Deus em primeiro lugar. Escreve amém nos comentários para que possamos formar uma comunidade de pessoas comprometidas com buscar a Deus primeiro todas as manhãs. E se ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te agora para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé, fortalecerão o teu espírito e te aproximarão cada dia mais do coração de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que Ele guarde a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Que a paz, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. E que cada manhã da tua vida, a partir de hoje, seja marcada pela presença gloriosa do nosso Deus. Vai em paz, vai em vitória, vai na certeza de que quando colocas Deus em primeiro lugar, tudo o mais encontra o seu lugar correto. Amém e amém.